Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. Estou aqui através dessa videoaula para apresentar mais uma das lições bíblicas da escola dominical. Nós trabalhamos com as revistas da editora Betel e eu estou aqui para comentar a lição dos jovens neste trimestre, o quarto trimestre do ano de 2021. Nós estamos tendo um trimestre bíblico, estamos estudando o livro de Eclesiastes. E a lição de hoje é a lição de número 12. O título da lição: O teor efêmero da vida. Vamos orar e em seguida vamos iniciar a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o nome do Senhor. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Senhor, nós te agradecemos pela tecnologia, a qual nos permite alcançar pessoas em lugares distantes de nós, até mesmo em outros países, quem sabe. Meu Deus, que essa palavra que será ministrada, essa aula da Escola Bíblica Dominical, possa servir, Senhor, para edificação, para o conhecimento dos irmãos, e que, tal como boa semente, caia em boa terra e produza muito fruto. Abençoa a todos quantos, ó Deus, vão assistir essa aula e que possam também transmiti-la aos seus alunos. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos à nossa lição de número 12, o teor efêmero da vida. O nosso texto de referência está, obviamente, no livro de Eclesiastes, o capítulo 9, verso 5 ao verso de número 10. Essa leitura é muito interessante. Faça aí na sua casa. Nós vamos comentá-la no decorrer da lição. Nesses versículos, temos três ideias principais. A primeira delas é que a morte é uma certeza em meio a tantas incertezas. Olha o que Salomão escreve: porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, é uma certeza que temos, que estamos destinados à morte. Mas dia menos dia, ela chegará para nós. A segunda verdade que nós encontramos nesses versículos é que a morte põe um ponto final em nossa existência com relação a esse mundo. Morreu, deixa de existir nessa dimensão e vai existir numa outra dimensão. Então não há nenhuma possibilidade de alguém que morreu voltar a ter contato com essa vida. Olha o que ele escreve: mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Lembrando a você que essa expressão debaixo do sol fala da vida aqui na Terra, nessa dimensão que nós estamos. E a terceira verdade é que nós devemos viver a vida plenamente. Devemos nos alegrar, devemos festejar, devemos amar, devemos empreender. Olha o que o texto diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras.
Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então nós vimos aqui os versículos de Eclesiastes capítulo 9, versos 5 a 10 e as suas três principais lições. Vamos agora para a introdução da nossa aula. Efêmero. Efêmero é aquilo que é passageiro, breve, temporário. Essa é uma das marcas da vida nessa dimensão. Tudo aqui passa. Quanto mais entendermos que essa vida é passageira, mais sede teremos das coisas que são eternas. O nosso foco não deve ser a vida debaixo do sol, e sim a vida acima do sol, que é uma referência à vida com Deus, a vida eterna. 2 Coríntios 4,18, palavras de Paulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, as coisas que são palpáveis, as coisas que nós vemos aqui na terra, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, ou seja, tudo que a gente vê é temporal, vai acabar. E as que não se veem são eternas. Uma existência temporária. A vida aqui, conforme nós já falamos durante o trimestre, né, é bolha de sabão. Bolha de sabão é aquela brincadeira de criança, né? Você faz ali a bolha de sabão e ela voa e de repente ela desvanece, ela desaparece. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Nossa vida aqui é breve se comparada à eternidade. Vamos ver alguns versículos na Bíblia que fala da brevidade da nossa vida aqui na Terra. Jó capítulo 7, verso 16. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias, ou seja, vaidade, coisa passageira. Numa outra versão, uma versão americana, diz assim: pois os meus dias são apenas um sopro. Ideia de algo curto, né? Por mais que você consiga soprar, o seu sopro ele é curto. Jó 16, 22, mais um versículo falando da brevidade da nossa vida. Decorridos poucos anos, seguirei o caminho por onde não tornarei. Ou seja, ele está falando aqui da morte, um caminho do qual não se volta. Salmo 39, 5. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmo 103, verso 15 e também o 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Salmo 144, verso 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Tiago 4, 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, incerteza da vida. Ninguém tem
de forma clara, de forma concreta, certeza do que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós vimos aqui alguns versículos que falam da pequenez, da brevidade da vida humana comparada à eternidade. É preciso viver com sabedoria para aproveitar o tempo que temos. Salmo 90, verso 12. Salmo 90 é atribuído a Moisés, é uma oração. E Moisés faz o seguinte pedido: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, Moisés está pedindo a Deus, primeiro, ensina-nos, ou seja, ele quer aprender, ele quer ter orientação, ele quer ser instruído. Então, busquemos em Deus a instrução para nós lidarmos melhor com a nossa vida, com o nosso tempo. Aí, o que ele quer que Deus o ensine? A contar os nossos dias. Então ele tem aqui uma preocupação com o tempo. Ele não pede, Senhor, ensina-nos a contar os nossos anos. Não, é os nossos dias, porque você vive dia a dia. Então a sua preocupação é com o tempo. E o tempo, ele não para. O tempo, ele não volta. O tempo você não pode recuperar. É interessante que o tempo ele é sempre linear. Ou seja, ele só avança. Ele não retrocede. Então, nós precisamos estar atentos ao tempo, fazer conta. Assim como você faz conta das suas finanças, do seu dinheiro, dos seus gastos, das entradas, você precisa fazer conta do tempo, para não desperdiçá-lo. Quem desperdiça tempo, não desperdiça dinheiro. Quem desperdiça tempo, desperdiça oportunidades e desperdiça a própria vida. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Para quê? De tal maneira alcancemos corações sábios. Ou seja, venhamos a viver com sabedoria. Sabedoria é a arte de você discernir as coisas que valem a pena das que não valem. Aonde você vai investir seu tempo para que você tenha uma vida significativa? Duas referências bíblicas para você: Deuteronômio 32, 29 e o Salmo 39, verso 4. Olha o conselho de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, verso 15, 16 e 17, falando desse assunto, do tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. A ideia aqui de remir é você ser dono do tempo, é você administrá-lo de uma forma a que ele esteja sujeito a você e não sujeito a ele. Aproveitando também oportunidades, né? Porque quem sabe lidar com o tempo, aproveita oportunidades. Porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, nós precisamos saber lidar com o tempo, visto que o nosso tempo na terra, ele é curto, ele é breve. 2. Nada trouxemos a este mundo. Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo aqui que ele sai do ventre da sua mãe, ele nasce nu, sem trazer nada para esse mundo. E não foi apenas Jó. Todos nós, todo ser humano, nasceu nu. Ou seja, é uma expressão que quer dizer, nasceu sem trazer nada. Eclesiastes 5:15. Como saiu do ventre de sua mãe,
assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Ele está dizendo aqui que nada trouxemos para esse mundo e nada poderemos levar dele, ou seja, o homem mais rico do mundo, quando morrer, mesmo que se jogue ali no seu túmulo, no seu mausoléu, toda a sua riqueza, aquela riqueza ficará ali. Ela não pode acompanhá-lo. Tinha-se a crença, né, no Egito Antigo e em outros povos, né, que se deveria enterrar a pessoa com seus bens para que ela desfrutasse disso na vida eterna. Isso era apenas uma crendice que não tem nenhuma certeza, nenhuma lógica. Você não leva nada deste mundo. Riqueza, fama, glória, poder, nada. 1 Timóteo 6,7: porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Quando se diz que nada podemos levar dele, refere-se a coisas materiais, refere-se a algumas coisas também que são imateriais, que seria a fama, a glória, o poder, os seus títulos. Você não leva isso. A única coisa que você leva para a vida eterna é o que você viveu, é o que você fez. Nada trouxemos, nada levaremos, senão o que tivermos feito, o que tivermos vivido aqui nesta terra. 1 Coríntios 3, 13, 14 e 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aqui é uma referência ao tribunal de Cristo, pelo qual passarão salvos aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, aqueles que viveram conforme Cristo Jesus lhes ordenou, lhes determinou. Então, haverá um tribunal onde será julgada as nossas obras. Mas haverá um outro julgamento. Um julgamento terrível, o juízo final. Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, as obras dos mortos, dos ímpios, serão julgadas para determinar o grau de castigo que sofrerão. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, resumindo, não levaremos nada de material para a eternidade, mas as nossas obras, boas ou más, nos acompanharão e seremos julgados segundo as mesmas. Lembrando que as obras não salvam. As obras, elas serão julgadas de acordo com a nossa posição aqui na terra, ou salvo ou perdido. Qual é a esperança do homem? O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa declaração de Paulo é uma declaração forte. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não podemos perder o foco da eternidade. Infelizmente, hoje é o que acontece. Espera-se de Cristo apenas para essa vida. Conquistas terrenas é o que se busca. Hoje se prega um evangelho terreno, foco apenas nas coisas da terra.
esse evangelho terreno, materialista, ele é oriundo da famigerada, diabólica teologia da prosperidade. Quantas e quantas pessoas estão presas, estão amarradas às coisas dessa vida, achando que o que vale é o que se conquista nessa terra. Lé do engano. Eclesiastes 2:11 fala das experiências de Salomão. E a conclusão é que todas as experiências e conquistas não satisfazem plenamente. Por quê? Porque a grande satisfação do homem é Deus. Se Deus não fizer parte das suas conquistas, sempre vai ficar ali um vazio. E esse é um dos problemas da vida transitória, da vida que nós temos aqui. Olha o que diz Eclesiastes 2:11. Já estudamos essa lição, a lição de número 2 do trimestre. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então Salomão experimentou alegrias, prazeres, bebidas, empreendeu grandes obras, fez grandes coisas, mas ele viu que tudo isso era vaidade. A visão que o pregador deixa acerca da vida terrena resume a preocupação, que é correr atrás do vento e a aflição do espírito. Então, Salomão ele vai usar várias e várias vezes essa expressão. Correr atrás do vento, é correr atrás daquilo que você não alcança. E aflição de espírito. Você se aflige para conquistar as coisas e você vê que são vaidade. Não satisfizeram a sua alma. Eclesiastes 12 é uma descrição poética do homem na sua velhice, quando o vigor acaba. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, que fala de problema de visão. E aí ele prossegue. Lembrando que isso aqui é uma linguagem figurada sobre a velhice, a decadência do ser humano. No dia em que tremerem os guardas da casa, a interpretação mais aceita é que esses guardas da casa referem-se aos braços. E se encurvarem os homens fortes, é uma referência às pernas. E cessarem os moedores, ou seja, os dentes, por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pelas janelas, ou seja, é uma referência aos olhos. E as portas, ou seja, a boca e os ouvidos da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura. Se fala aqui das gengivas. E se levantar a voz das aves, fala do sono frágil. As pessoas na velhice têm um sono muito leve, um sono frágil. Elas acordam do nada, elas dormem pouco. E todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto. Isso fala do medo da altura. E houver espantos no caminho e florescer a amendoeira. Fala aqui dos cabelos grisalhos. E o gafanhoto for um peso, ou seja, perdeu a força. Qualquer esforço vai ser demasiadamente grande para uma pessoa já velha, sem vigor. E perecer o apetite. Falta o apetite. Porque o homem se vai à sua casa eterna, ou seja, ele vai para a eternidade. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Referência àqueles que choram, pelos mortos. Antes que se rompa o cordão de prata, seria a espinha dorsal, e se quebre o copo de ouro, uma referência ao coração. E se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como o era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 2 a 7. Então, isso aqui é uma figura sobre o envelhecimento do corpo. E esse envelhecimento, essa perca do vigor, vai culminar com a morte. Mas mesmo que venhamos a estar abatidos no nosso físico, no nosso vigor, nós precisamos buscar a renovação do homem interior. É o que diz Paulo, 2 Coríntios 4,16, né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a carne, o corpo, se corrompa, ou seja, fique decadente, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós precisamos buscar a renovação de Deus para a nossa vida, o vigor de Deus para a nossa vida, como diz lá no profeta Isaías, né? Capítulo 40, verso 28, 29, 30 e 31, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, nós precisamos buscar a renovação espiritual, não nos conformar com o estado de decadência. As benesses da vida futura. Se a vida terrena nos leva a uma vida de ilusão e decepção, nós precisamos focar na vida eterna, onde com certeza Deus tem grandes coisas reservadas para os santos. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, aquilo que Deus tem preparado para nós é algo que a mente mais brilhante, mais fértil do mundo não tem condições de imaginar. Uma vida eterna é o que Deus tem para nós. A vida terrena, bios, é contrastada com a vida eterna, que é zoe, que é uma vida de qualidade, a vida que Deus tem para nós. Para a vida eterna, teremos um corpo imortal e incorruptível. 1 Coríntios 15, 52 e 53. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, teremos os nossos corpos transformados para a vida eterna. Oh, aleluias, glórias a Deus. Uma vida sem adversidades. A vida debaixo do sol nos traz tristeza, dor, decepção, frustração, lágrimas. O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. A aflição ali fala de pressão, de aperto. A ideia ali é de uma azeitona sendo esmagada para se tirar dela ali o suco, né? O seu líquido ali da azeitona. Então, a aflição é isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, aleluias! Isso é o que nos espera. Viveremos sem morte, sem pranto, clamor, dor, nada de ruim na eternidade com Cristo. Conclusão. Sabendo que a vida aqui é efêmera, ou seja, ela é passageira, nós devemos focar na eternidade. Então, o meu convite é esse. Foque na eternidade. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. O Senhor Jesus disse que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se o seu tesouro está no céu, com certeza o seu coração também está lá.
Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que você possa ter sido abençoado com essa aula, que possa ter trazido para você conhecimento, inspiração e até mesmo ideias para você ministrar a sua aula, e que você seja instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus alunos. Lembrando a você que essa aula ela é um oferecimento aqui do nosso canal EBD Mestres. Nosso lema é aprendendo para ensinar. Só pode ensinar quem aprendeu. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.